Prepare-se para desvendar um segredo sombrio que reside no coração de uma comunidade isolada, um mistério que se alimenta do medo e da culpa. Esta história te levará por caminhos obscuros onde a linha entre a realidade e o pesadelo se esvai a cada sussurro. Fique conosco até o derradeiro instante, pois a verdade que revelaremos é mais perturbadora do que qualquer lenda. Você ousa descobrir o que se esconde nas profundezas deste lugar? A Ilha de Guriri, um paraíso natural conhecido por suas praias desertas e vegetação exuberante no litoral norte do Espírito Santo, guarda um segredo sombrio que os moradores de São Mateus preferem não mencionar: a lenda do Farol dos Sofrimentos. Erguido no ponto mais alto da ilha, o farol, com sua estrutura branca e austera, é um farol para navegantes, mas, para os pescadores locais, ele é um lembrete constante de uma tragédia esquecida e de almas que nunca encontraram a paz. A história remonta a meados do século XX, quando o farol era habitado por apenas um faroleiro, um homem solitário e taciturno chamado Elias. Elias era um sujeito recluso. Pouco se sabia sobre seu passado, mas sua dedicação em manter a luz do farol acesa era inquestionável. Entretanto, em uma noite de forte tempestade, a luz do farol misteriosamente se apagou. Navios naufragaram, vidas foram perdidas, e quando uma equipe de resgate chegou à ilha, encontrou o farol vazio. Elias havia desaparecido sem deixar rastros. A princípio cogitou-se um acidente. Talvez ele tivesse sido levado por uma onda ou caído durante a tempestade, mas o mistério se aprofundou quando os pescadores começaram a relatar avistamentos estranhos nas proximidades do farol. Em noites de neblina densa, muitos juravam ver uma luz verde e bruxulhante emanando do topo do farol, mesmo quando o sistema oficial estava desligado. Alguns diziam ouvir um lamento distante, um grito de agonia que se misturava ao som das ondas. O farol, que deveria ser um guia seguro, tornou-se conhecido como o Farol dos Sofrimentos. A lenda se intensificou com o desaparecimento de pescadores nas proximidades da ilha, barcos encontrados à deriva, nedes vazias e o silêncio perturbador onde antes havia homens experientes no mar. Os mais supersticiosos acreditavam que o espírito de Elias, preso à ilha por algum sofrimento não resolvido, atraía as embarcações para as rochas traiçoeiras ou os levava para as profundezas do oceano. Décadas se passaram e o Farol dos Sofrimentos permaneceu desabitado, sua manutenção negligenciada. A luz oficial raramente era acesa, substituída por sistemas de navegação modernos, mas os avistamentos da luz verde espectral e os lamentos noturnos persistiam, alimentando o medo e afastando os curiosos da ilha. Em 2010, um grupo de documentaristas amadores fascinados pelas histórias de fantasmas e lendas urbanas do Espírito Santo decidiu investigar o mistério do Farol dos Sofrimentos. Liderados por uma jovem chamada Marina, conhecida por sua coragem e ceticismo, eles planejaram passar uma noite na ilha, com equipamentos de gravação de áudio e vídeo, na esperança de capturar alguma evidência do sobrenatural. A travessia para a ilha de Guriri em um barco alugado foi tranquila, mas ao se aproximarem do farol ao entardecer, uma atmosfera estranha e fria envolveu o grupo. O farol, erguido solitário contra o céu crepuscular, parecia emanar uma tristeza palpável. O vento sussurrava entre as pedras, soando como gemidos distantes. Ao entrarem na estrutura enferrujada do farol, foram recebidos por um cheiro de mofo e salitre. A escada em espiral rangia sob seus pés enquanto subiam até o topo, onde a antiga lente empoeirada ainda estava instalada. Não havia sinais de Elias, apenas a sensação opressora de solidão e abandono. Enquanto montavam seus equipamentos, ruídos estranhos começaram a ecoar pelo farol. Passos lentos no andar de baixo, apesar de estarem sozinhos no topo. Sussurros indistintos que pareciam vir das paredes de pedra. As baterias dos seus equipamentos eletrônicos descarregavam rapidamente, um fenômeno comum em locais supostamente assombrados. A noite caiu e, com ela, a neblina densa envolveu a ilha, isolando-os do mundo exterior. Foi então que a luz verde apareceu. Uma luz intensa e fria emanando do topo do farol, iluminando a neblina com um brilho espectral. Não era uma luz elétrica comum, tinha uma qualidade etérea, quase viva. Apavorados, os documentaristas apontaram suas câmeras para a luz. No visor, além do brilho esverdeado, começaram a surgir vultos indistintos na neblina ao redor do farol.
silhuetas pálidas e alongadas que pareciam flutuar sobre as ondas. O som de um lamento distante, um grito de agonia carregado de sofrimento, invadiu o silêncio da noite. Marina, apesar do medo, tentou manter a compostura e registrar tudo, mas o terror se intensificou quando um som de batidas fortes começou a ecoar na porta do topo do farol, como se alguém desesperado tentasse entrar. A porta, enferrujada e trancada por dentro, parecia tremer sob a força dos golpes invisíveis. O grupo tentou descer as escadas em pânico, mas a escada parecia não ter fim, cada degrau rangindo como um aviso. Ao chegarem ao nível inferior do farol, encontraram a porta principal aberta, como se os convidasse a sair. Mas ao olharem para fora, viram a silhueta pálida de uma figura parada nas rochas, olhando para o farol. Uma figura solitária e espectral que parecia emanar uma profunda tristeza. Os documentaristas correram para o barco, remando desesperadamente para longe da ilha. Ao afastarem-se, olharam para trás e viram a luz verde no topo do farol se intensificar, iluminando a figura solitária na costa com um brilho fantasmagórico. O lamento ecoou mais forte, carregado de uma angústia lancinante. Eles nunca mais voltaram à ilha de Guriri. As filmagens da noite eram inexplicavelmente corrompidas, com apenas flashes de luz verde e o som distorcido de um grito. A lenda do farol dos sofrimentos continua viva, um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios encontram uma explicação e que o sofrimento pode deixar marcas que nem o tempo nem o mar conseguem apagar. Os pescadores ainda evitam a ilha em noites de neblina, temendo o brilho verde no topo do farol e o lamento que ecoa sobre as ondas, um eco eterno da tragédia de Elias e das almas perdidas no mar. Quem sabe quantos outros sofrimentos estão aprisionados na solidão daquele farol, esperando para serem sentidos por aqueles que ousam se aproximar da ilha.